Então, pessoal, nesse momento eu estou aqui para falar com vocês sobre o trabalho de ciências de hoje, tá? O trabalho de ciências de vocês, que vai valer aí 2 pontos na média de ciências no segundo bimestre. O que vai acontecer? Nós estudamos na semana passada sobre alimentação saudável. Nós vimos aquilo que deve ser a base da nossa alimentação. Se vocês olharem no livro de vocês, neste quadro aqui, ó, tá? Aí da página 29, vocês vão ver quais devem ser as bases, né, da alimentação, aquilo que deve ter mais e aquilo que deve ser evitado e aquilo que a gente tem que fazer o possível para nunca comer, tá? Então, assim, o que é a base da nossa alimentação? Aqueles alimentos in natura, ou seja, aqueles alimentos que vêm da própria natureza, que são encontrados na natureza. Por exemplo, os vegetais, são as frutas, as verduras, os cereais, as castanhas, as nozes. Isso deve ser, por exemplo, o arroz. Ah, mas o arroz é ruim? Não, o arroz é bom, a gente só não pode comer exagerado, né? O feijão são grãos, são cereais que vêm da própria natureza e que servem para a nossa alimentação saudável, tá bom? Ah, professora, mas isso aí tem que ser plantado. Não tem problema em ser plantado. A questão é que ele é produzido pela própria natureza, mesmo sendo plantado, ok? Aí, por exemplo, em relação às carnes, a gente pode comer as carnes, ovos, leite. Embora algumas pessoas falem assim, ah, mas isso aí não é saudável, tem que ser vegetariano, tem que ser vegano. Quer dizer, isso aí são filosofias. Mas o certo é, a carne é saudável, o ovo, o leite. Porém, isso também tem que ser consumido de uma forma moderada. Toda alimentação, para que ela seja de fato saudável, ela precisa ser consumida de forma moderada e não exageradamente, porque daí, mesmo sendo um alimento saudável, mas ele vai passar da conta, e aí a gente vai ter um acúmulo de calorias, e isso vai gerar acúmulo de gorduras, né? As gordurinhas localizadas vão aparecendo mais, tá? Depois, vem dizendo assim, olha, preste atenção no sal, no açúcar, nas gorduras em pequenas quantidades. Não é que a gente não pode, a gente pode, mas tem que ser em quantidades pequenas. Outros alimentos que a gente deve estar assim atentos e fazem parte aí desse grupo de alimentos que a gente deve ficar atentos, os alimentos processados, como as conservas, os enlatados. Então, assim, não é que são proibidos, mas eles devem ser consumidos com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Agora, existem outros alimentos que fazem parte aí do grupo proibido, que a gente come, mas não deveria comer. Por exemplo, é o caso dos alimentos ultraprocessados. É aqueles que você nunca vai ver ele lá na natureza naquela forma. Como, por exemplo, os salgadinhos. Você sabia que esses chips que as crianças às vezes gostam de comer, né? Aqueles amarelinhos lá de milho e tal, pega o pacotinho e vai comendo. É provado que esses alimentos são altamente cancerígenos. Eles fazem produzir células com câncer no nosso organismo, que fazem produzir gorduras que não devem estar ali, fazem entupir as veias, enfim, são alimentos que não devem fazer parte da nossa dieta, da nossa alimentação. Esses salgadinhos, né, alimentos que vêm lá congelado, pronto, tá pronto, é só comer. Então, cuidado. Salsichas, embutidos, né, essas linguiças altamente processadas, balas, refrigerante, biscoito recheado. Gente, tem pessoas que comem biscoito recheado todo dia, toma refrigerante todo dia, e aí depois quando fica doente, não sabe por que ficou doente, né? Então, assim, estes alimentos não devem fazer parte da nossa alimentação, tá? O que eu quero que vocês façam no trabalho de vocês? Eu coloquei aí para vocês que ele pode ser digital ou na cartolina, o que for mais fácil para vocês. O importante é a criança deve fazer parte ativa na produção desse trabalho, tá? Então, assim, esse mês de maio nós trabalhamos, nós passamos aí pelas campanhas, né? Até aqui no nosso grupo a gente trabalhou muito pouco,
mas foi o amarelo, onde a gente tinha que ter essa atenção em relação ao trânsito, ao cuidado, né? Na hora de atravessar as faixas, na hora de quem está conduzindo os veículos, ter cuidado, atenção, não ultrapassar em sinal vermelho, ok? Então, assim, pensando também nessa ideia, nós vamos produzir o nosso cartaz. Então, assim, vocês podem colocar, dividir o cartaz de vocês nas cores verde, amarelo e vermelho, ou vocês podem usar um de uma cor só e colocar em cima, né, o sinal do semáforo na cor verde, na cor amarelo e na cor vermelho, tá? Aí fica da criatividade de vocês. E vocês vão colocar o título em cima, semáforo da alimentação saudável, semáforo da alimentação saudável, em cima do trabalho, vai ser o título do trabalho de vocês, tá? É claro que esse trabalho tem que ter o nome, você pode colocar em cima, no cantinho, pode ser embaixo, no cantinho, o nome do aluno, tá? E aí, ali vocês vão dividir em 3 colunas esse trabalho. Na coluna verde, ela pode estar toda verde, ou ela pode só ter ser dividida, né, em cima, ter o sinalzinho verde e escrito verde, ou só o sinalzinho. O amarelo pode ser escrito de amarelo, pode ser só o sinalzinho amarelo, e aí o vermelho. Então, dividiu em 3 colunas. Na coluna da cor verde, do sinal verde, você vai colocar, pode ser desenhos, pode ser recortes, pode ser figuras, se for digital, você pode copiar imagens e colar ali naquela parte. Ou se você ficar, a professora não tem como fazer isso, não tem, então você pode escrever o nome, tá? Eu não quero dificultar para vocês, eu quero facilitar, tá bom? Tanto sirva para vocês terem essa consciência do que é o sinal verde, amarelo e vermelho na alimentação de vocês, mas que vocês também aprendam a produzir esse trabalho de forma organizada, tá? Então, no sinal verde, aquilo que é bom, aquilo que você deve fazer parte da sua alimentação. No amarelo, vocês vão colocar ou a foto, ou o nome, ou a colagem, do jeito que vocês quiserem aí. Aqueles alimentos que a gente até pode, mas tem que ser consumidos com atenção. Açúcar, sal, gorduras, certo? Conservas, alguns alimentos processados. Então, isso daí tem que ser consumido, pode até ser consumido, mas tem que ser consumido com moderação. E aí, na coluna dos alimentos em sinal vermelho, aquilo que não deve fazer parte, aí vocês vão colocar lá. Pode ser balas, chicletes, pirulitos, refrigerante, batatinha frita, daquelas que a gente já compra frita, biscoito recheado, enfim, embutir salsichas, enfim, aqueles alimentos que vocês veem aí, podem até pesquisar aí uma lista, né, de alimentos que são considerados não saudáveis, que devem ser evitados ao máximo, tá? Então, este cartaz, ele deve ser bem visível para vocês, para que sirva também como uma base aí na alimentação do dia a dia de vocês, tá bom? Pessoal, façam um trabalho bem caprichadinho, vocês vão ver que vai valer a pena, vai ficar um trabalho bonito e vai servir para aprender também a como melhorar, como controlar aí melhor a alimentação de vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no privado. Ressalto novamente, o trabalho pode ser feito na cartolina ou no papel cartão, ou pode ser feito também digital, tá? Depende aí da criatividade, da possibilidade de cada um de vocês. Pode ser feito com colagem, pode ser escrevendo os nomes, enfim. Usem e abusem da criatividade e das possibilidades que vocês têm. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me procurar no privado, tá bom? Mas não deixem de fazer. E só quero dar um lembrete. Ainda tem vários alunos que não passaram atividade de arte. Professora, mas o meu filho não consegue ler, não consegue escrever. Tá, mas o trabalho de arte ele consegue fazer, tá, gente? Então, o que acontece? Depois, quando chega no final do bimestre, vai ficar com uma nota ruim em arte, vai ficar com uma nota ruim em ensino religioso, que às vezes são coisas tão básicas, mas fica por quê? Porque não fez as atividades, tá bom? Então,
cumpram aí as atividades. Eu estou deixando livre para vocês, não estou estipulando prazo para essas atividades, justamente para que todos possam fazer. A gente espera que no dia 6 de julho todo mundo esteja aprovado já no primeiro bimestre e não precise fazer a recuperação. Quem não alcançar a média até dia 6 de julho vai ter mais 3 dias de aulas para poder recuperar aí as notas. Então, ó, vamos correr atrás do prejuízo para dia 6 de julho estarmos todos já de férias, tá bom? Beijo para vocês, qualquer dúvida, estou à disposição.